Olá, eu quero deixar uma palavra ao teu coração nesta manhã e o texto de hoje se encontra no livro de Juízes. No capítulo 13, o verso 24, o texto vai dizer assim: depois teve esta mulher um filho e lhe chamou o seu nome Sansão. O menino cresceu e o Senhor o abençoou. E o Espírito do Senhor o começou a impelir. Então teve a mulher um filho. O menino lhe chamou de Sansão. Muitas vezes você talvez ouviu falar de Sansão, contar a história de Sansão. E sempre quando você ouve falar de Sansão, você ouve também falar de Dalila, né? Só que eu quero te dizer aqui, a palavra que eu tenho para você nesta manhã não tem nada a ver com Dalila. É exatamente com o que aconteceu com Sansão. Onde estava a força de Sansão? Qual era a força de Sansão, né? Então a mulher teve um menino, um filho, que se chamou Sansão. O Espírito do Senhor estava sobre a vida deste menino. A força de Sansão, diferentemente de como muitos dizem, né? Ela não estava a força dele não estava no braço da sua carne de maneira nenhuma e muito menos no seu cabelo. Não. A força de Sansão não estava no braço da carne e também não estava nos seus cabelos. Então, onde se encontrava a força de Sansão? A força de Sansão estava em Deus. A força de Sansão, ela vinha de Deus, do Espírito do Senhor, que o impelia, ou seja, que movia a vida dele. A vida dele era movida por uma força muito maior do que apenas o cabelo, né? Ou o braço da carne, né? Muita gente que está lutando com a força do braço da carne. A pessoa luta com a força do seu braço e ela não chega a lugar nenhum. Ela não consegue chegar muito longe. Por quê? Porque a força do braço ela é limitada. A força do homem, a força física é limitada. Mas a força espiritual ela não tem limite. Ela não conhece limite. E nós precisamos aprender a usar, né, a força espiritual em nosso favor. E não a força física. Porque enquanto você estiver lutando com a força do seu braço, você não terá muito êxito. Porque a Bíblia fala, a palavra do Senhor diz que a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, é contra potestades, espíritos dominadores. Ou seja, nós temos que usar força espiritual, armas espirituais. Se você quiser vencer, você vai precisar usar armas espirituais. Você vai precisar usar a força do Espírito. E essa força ela vem de Deus. Sansão, ele só venceu os seus inimigos. Ele só venceu porque a força dele não estava no cabelo dele. Muito pelo contrário, a força dele estava no Espírito do Senhor que se apoderava da vida dele e o impelia, movia ele para fazer aquilo que era o propósito de Deus. Para que você possa executar o propósito de Deus na sua vida, você precisa do Espírito de Deus na sua vida. Sem o Espírito do Senhor, você não chega a lugar nenhum. Esquece, você não chega muito longe. Você não chega a lugar nenhum. Por quê? Porque nós não vamos lutar contra pessoas. A nossa luta é contra espíritos dominadores. Você entende isso? Você precisa meditar na palavra do Senhor e entender o que significa isso. Nós lutamos contra espíritos. Você não vê o espírito. Você não vê com os seus olhos da carne. Mas ele está em toda parte. Nós lutamos contra espírito. E a palavra de Deus diz que o anjo do Senhor, ele acampa ao nosso redor para nos guardar, porque ao nosso derredor está o nosso inimigo bramando como leão e traga quem ele possa tragar. Então você precisa entender que para você vencer, para nós vencermos, nós precisamos da força do Espírito de Deus. Então não fique aí lamentando situações, sua aparência física. Não olhe para a sua aparência física.
Não fica olhando para a sua aparência física. A força do homem, a força da mulher, do homem e da mulher de Deus, ela vem do Espírito do Senhor, ela vem de Deus, ela está dentro de você. Não é no seu físico, não é na sua aparência, é no seu interior. É o Espírito de Deus que se apoderava da vida de Sansão. O Espírito de Deus, ele se apodera da vida do homem, da vida da mulher. Ele te capacita para você fazer coisas que jamais você faria na força do seu braço. É só o Espírito de Deus que pode fazer isso. A partir do momento que você buscar na sua vida o Espírito do Senhor para a sua vida, você vai realizar coisas extraordinárias. Você vai ter força, você vai estar capacitado para fazer coisas que de outra forma você não faria. Portanto, Jesus ele disse, eu vou para o Pai, mas não vos deixarei órfão. Eu envio outro Consolador. Eu vou, mas eu enviarei o meu Espírito para que esteja com vocês. É através do Espírito de Deus que nós vamos encontrar forças para vencer. É através do Espírito Santo de Deus. Pedro, quando ele não tinha o Espírito do Senhor, ele negou Jesus. Mas a partir do momento que ele recebeu o Espírito de Deus na vida dele, ele foi até o fim. Ele morreu em morte de cruz. Então ele não temeu, ele não teve mais medo, porque o Espírito do Senhor é o Espírito de coragem, de fortaleza. É o Espírito que vai te guiar, te conduzir, te fortalecer, te ensinar todas as coisas. É o Espírito do Senhor. É Ele que nos capacita. E aqui está o segredo de Sansão. O segredo de Sansão era obedecer a palavra de Deus. Ele precisava obedecer. Os seus cabelos eram apenas um sinal que ele tinha que obedecer a palavra do Senhor. E quando ele desobedece a palavra de Deus, então o Espírito do Senhor se retira dele. E quando o Espírito do Senhor se retira dele, as forças dele se acabam. Por quê? Na força do seu braço ele não consegue vencer nem 2 homens. Imagina só, com a força do Espírito Santo, de uma vez só ele feriu 1000 homens. Então a nossa força, ela vem de Deus. E você quer vencer, você quer ser feliz, você quer realizar os seus projetos, então busque ser uma pessoa cheia do Espírito Santo. Busque a força do Espírito de Deus para a sua vida. Porque a partir do momento que você receber essa força sobre a tua vida, você vai vencer todas as suas lutas, todas as suas batalhas, você vai vencer. É certo que você vai vencer. Portanto, aqui está uma palavra nesta manhã ao teu coração. Busque lutar com a força de Deus. Busque a força do Senhor para a sua vida. Comece hoje mesmo. Se volte para o Senhor, busque, peça para o Senhor, fala, Senhor, eu preciso da tua força na minha vida, eu preciso do teu Espírito comigo. Porque eu sei que admita, reconheça que você não pode vencer sem o Senhor. Jesus disse, sem mim nada podeis fazer, não pode mesmo. Nós estamos lutando contra potestades e você precisa da força de Deus na sua vida. Você precisa lutar com o braço de Deus, pelo Espírito do Senhor. E é certo que você terá muitas vitórias e muitas conquistas. Guarde essa palavra no teu coração. Apenas estamos iniciando uma semana que você possa meditar, buscar e colocar essa palavra no teu coração hoje e você terá vitória. Eu sou o pastor Brandão, desejo que você tenha um dia abençoadíssimo, cheio da graça e do amor do Senhor. Que o Senhor te abençoe e te guarde, o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te dê a paz.